Assassinos por natureza? Seja bem-vindo a mais um episódio da série Vitória sobre o Pecado e no tema de hoje, Vitória sobre a Má Teologia, trazendo como título-chave Assassinos por Natureza. Nesse episódio teremos 7 pontos para analisarmos essa questão e o primeiro deles encontra-se na seguinte controvérsia: nós pecamos porque somos pecadores ou somos pecadores porque pecamos? Ou seja, em outras palavras, o pecado é uma condição inerente à situação humana, o pecado é inevitável, o pecado é uma fatalidade, ou o pecado é uma escolha, o pecado é parte constituinte de uma condição ativa, ou seja, o indivíduo decide deliberadamente, voluntariamente pecar. Esse é o primeiro ponto para nós entendermos essa problemática assassinos por natureza. Neste segundo ponto, eu quero colocar uma controvérsia entre a teologia intuitiva e uma teologia bíblica. Muitas pessoas acabam, pela história de vida, pelas situações às quais ela passa, desenvolvendo uma espécie de teologia intuitiva, baseada nas coisas que ela ouviu, baseado na tradição da família, baseado naquilo que líderes religiosos pronunciam. Ela acaba incorporando uma teologia intuitiva, um olhar sobre a realidade, sobre as coisas, muito baseado em percepções, em questões de interpretação da realidade. E nessa teologia intuitiva, eu quero colocar uma ilustração. Eventualmente, uma criança que foi molestada, foi abusada ainda na primeira infância. Infelizmente, essa é uma realidade não apenas no nosso país, mas no mundo em geral. Índices apresentam que uma parcela significativa de pessoas abusadas foram abusadas entre 1 a 5 anos de idade, ou seja, na primeira infância. Então, considere alguém que foi molestado sexualmente ainda na primeira infância. Ela nem consegue se recordar daquilo, mas ela foi estimulada. Eventualmente, essa criança que foi molestada pode desenvolver hábitos como masturbação, eventualmente ela pode se envolver com pornografia, pode começar a vida sexual precocemente e eventualmente essa pessoa já numa fase adulta, lá pelos seus 30, 40 anos, a condição dela foi tão condicionada, a situação dela foi tão enraizada na estrutura psicológica dela, que não raramente ela pode considerar que a situação pecaminosa ela é parte integrante do próprio ser dela, ou seja, é inevitável, é uma fatalidade. Ela peca porque ela é uma pecadora, ela peca porque ela não tem como fazer de outro jeito. Ela aprendeu a fazer daquela forma. De maneira que ela acaba desenvolvendo uma teologia intuitiva, um olhar a respeito da realidade de que ela encontra-se na condição em que encontra porque ela é assim. E isso é muito comum, porque é uma teologia mais natural. Ela não precisa de uma base escriturística. Ela é tão somente uma teologia baseada na realidade de como as coisas eventualmente podem ter acontecido. Por sua vez, uma teologia bíblica, ela compara e ela confronta as vivências individuais confrontadas pelas Escrituras para perceber se de fato a maneira como eu enxergo o mundo e a maneira como eu vivenciei as coisas, elas têm respaldo nas Escrituras ou não, e eventualmente eu posso ser confrontado. Um outro exemplo, a pessoa aprendeu que quando morre, o sujeito morre e vai para o céu, acende vela para a pessoa quando morre e vai para o céu. Ela viu todo mundo fazendo daquela forma, ela desde pequena ia em velórios e as pessoas diziam isso. Ah, o sujeito morreu, vai para o céu. E ela desenvolveu uma teologia intuitiva em cima disso. Ela nunca leu isso, ela nunca viu isso escrito na Bíblia, mas ela sempre ouviu pessoas dizendo dessa forma. Até que um dia ela lê a Escritura e ela é confrontada pela realidade da ressurreição. Ela é confrontada pela realidade de que os mortos, eles permanecem no pó da terra, e quando Jesus Cristo voltar nas nuvens dos céus, os mortos serão ressuscitados. E ela começa a reavaliar a sua própria
noção de realidade e desenvolver uma teologia mais bíblica do que uma teologia intuitiva. Portanto, para respondermos esta questão, assassinos por natureza, precisamos desenvolver uma teologia bíblica e não tão somente uma teologia intuitiva. Um terceiro ponto para compreendermos esse assunto é discernirmos que natureza pecaminosa não configura pecado. Esse é um aspecto até difícil da gente assimilar, porque nós estamos eventualmente tão assediados por inclinações e impulsos internos, porque existem dois tipos de tentação. Existe a tentação externa, que são coisas que nos assediam, que provocam os nossos sentidos, provocam as nossas percepções, são tentações que vêm de fora. Mas, eventualmente, tem tentações internas, tentações de dentro, impulsos que, muitas vezes, impulsos violentos que surgem e nós não sabemos nem de onde. E isso se mescla na nossa vida de uma forma que, não raramente, nós confundimos inclinações, impulsos, propensões com o pecado propriamente dito. Um outro fator que dificulta essa noção de realidade é o fato de que atos, pensamentos, eles repetidamente, eles provocam hábitos, e hábitos repetidos formam caráter. Então, muitas vezes nós desenvolvemos ao longo da vida um caráter pecaminoso, por termos sido condescendentes com atitudes pecaminosas, com pensamentos pecaminosos, desenvolvendo hábitos pecaminosos e formando um caráter pecaminoso. E uma vez que um caráter pecaminoso é formado, ele se torna parte constituinte da nossa mente, do nosso psicológico, da nossa maneira de encarar a realidade. E nós confundimos o caráter pecaminoso com a nossa própria condição de ser humano. E de fato, o caráter pecaminoso é uma afronta a Deus. Mas é importante entender que antes desse caráter pecaminoso ter sido formado, ele foi formado por atitudes voluntárias, que ao longo dos meses, anos, formaram um caráter pecaminoso. Porém, esse caráter pecaminoso, ele é fruto das atitudes e não fruto da natureza. Entende a sutileza da questão? Ou seja, um indivíduo, quando ele nasce nesse planeta, um bebezinho, quando ele nasce nesse planeta, ele já nasce com suscetibilidades para o pecado. Ele já nasce com uma condição pecaminosa, porque ele nasceu ele herdou uma genética degenerada. Ele já nasce com inclinações para o mal e, eventualmente, propensões para o mal. Propensões são mais fortes do que inclinações. O exemplo, por exemplo, um bebê que nasce filho de pais alcoólatras, pais viciados, ele já nasce com uma propensão para o vício, que é mais forte do que uma mera inclinação. Porém, o pecado só é configurado a partir do momento em que voluntariamente o indivíduo escolhe cometer aquele ato pecaminoso. Porque a natureza em si não é pecaminosa. Se a natureza fosse de fato pecaminosa, então de fato estaríamos fazendo certo de batizarmos bebezinhos, porque eles já precisam de uma espécie de liturgia, de um sacramento para serem remidos dos seus pecados. Entende? Um bebê, de acordo com a Bíblia, não precisa ser batizado. Jesus foi batizado aos 30 anos de idade. Um indivíduo que era batizado por João Batista, ele precisava reconhecer os seus pecados. Jesus foi o único que foi batizado sem ter pecado. Ele batizou para dar o exemplo, assim como ele morreu sem ter pecado. Entende? Porém, um bebê, quando nasce, ele não tem pecados para serem confessados, ele não praticou pecados voluntariamente. Portanto, embora ele tenha natureza pecaminosa, um bebê, ele tecnicamente não é pecador. Ele tornar-se-á um pecador quando ele voluntariamente, chegando à idade da razão, ele com plena consciência dos seus atos, entre o que é certo e errado, quando esse indivíduo decide pelo mal,
ele se torna tecnicamente um pecador e ele precisa de fato confessar o seu pecado, se arrepender do seu pecado, ser batizado para a remissão das suas faltas. Então, esse ponto é muito importante. Natureza pecaminosa não é pecado. Pecado é uma escolha voluntária contra a vontade de Deus expressa na sua palavra. Quarto tópico, culpa. O que é que gera culpa? Nascimento gera culpa? Não. Nós vimos no ponto anterior que natureza pecaminosa não é pecado. O fato de sermos tentados também não é pecado. Uma vez que Jesus foi tentado de todas as formas, assim como nós também somos tentados, porém Jesus não pecou. Ou seja, ser tentado não configura pecado, e o que gera culpa não é ser tentado, mas o que gera culpa é cometer pecados. Portanto, nós não herdamos culpa de Adão, ou você não herdou culpa do seu pai, da sua mãe, mesmo que eventualmente tenhamos tido uma ascendência pecaminosa, quem sabe o seu pai foi um pecador inveterado, ou sua mãe, ou seu avô, ou quem quer que seja, independente da sua linhagem, da sua ascendência, não importa, você não herdou culpa, você herdou sim inclinações pecaminosas, eventualmente você tem herdado propensões pecaminosas, mas você não herdou culpa. Culpa é gerada mediante atos pecaminosos. Isso é muito importante entender. O que te faz culpado diante de Deus são as suas ações. É por isso que a teologia bíblica ela nos confronta. Porque pensa, é muito mais fácil a gente fazer como Adão. O Senhor perguntou a Adão, o que é que tu fizeste? Então ele falou, olha, foi essa mulher que o Senhor me deu, essa mulher que o Senhor fez e me entregou como esposa, ela que me deu o fruto, a culpa é dela. E indiretamente a culpa é do Senhor. Entende? É muito mais fácil a gente projetar as nossas responsabilidades. Porém, a teologia bíblica, isso está escrito em vários livros da Bíblia, do início ao fim, quando o Senhor chega para Caim e fala, Caim, o teu pecado jaz à porta, o teu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Se você matar Abel, a culpa é tua, a responsabilidade é tua. Quando o profeta Ezequiel fala da responsabilidade individual, ele diz, a alma que pecar, essa morrerá. A responsabilidade é tua. E isso, a teologia bíblica, ela nos confronta. Porque nós estamos habituados a colocar a culpa nos nossos pais, colocar a culpa no Estado, colocar a culpa nas circunstâncias sociais. Um ladrão ele rouba porque ele fala que a culpa é das faltas de oportunidades. Em nenhum momento ele para eventualmente pensar que a grande maioria, a esmagadora maioria de pessoas que moram em comunidades carentes, moram em favelas e situações de risco, tanto quanto ele, a maioria, a grande maioria, a esmagadora maioria são trabalhadores. Saem de casa 3 da manhã, voltam para casa às 10 da noite. Trabalha quase todo dia. E não rouba, não pega um palito de dente que não é dele. Então é muito fácil a gente colocar a responsabilidade dos nossos atos nos outros. Mas a teologia bíblica, ela nos confronta para que nós assumamos nossas responsabilidades. Esse é o quarto ponto. Quinto ponto. O pecado não é inevitável. E por que eu digo isso? Porque a Bíblia nos apresenta em diversas situações que não existe tentação sobre-humana. Não existe tentação sobre-humana. E eu poderia citar 1000 exemplos, eu vou mencionar alguns deles. José no Egito, resistindo à tentação do adultério. Os amigos de Daniel diante de uma estátua com toda a pressão político-religiosa militar de um Estado absolutista. Eles permaneceram fiéis. Daniel diante de um decreto para que ninguém pudesse orar e apenas seria de ser jogado à cova dos leões. Ele permaneceu inabalável. E tantas situações que demonstram que, por mais que haja uma situação praticamente esmagadora
pressão do Estado, governos, decretos, força militar, ou tentação, não existe tentação sobre-humana. Porque junto com a tentação, Deus provê uma saída, um livramento, Deus dá a condição, Deus dá força. E então, mais uma vez, é um reforço bíblico, e aqui eu apelo para essa diferença tão necessária de uma teologia intuitiva e uma teologia bíblica. Na teologia bíblica, por mais que hajam dificuldades, situações difíceis, tentações que são enormes, gigantescas, nenhuma tentação é sobre-humana. Deus não permite isso. Deus não permite. Portanto, o pecado não é inevitável. O pecado, ele é uma condescendência com uma tentação que poderia ser resistida. O apóstolo diz algo até bastante assim desafiador do ponto de vista intuitivo, mas é bíblico. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e até ele fugirá de vós. Sexto ponto. Se o pecado não é inevitável, se nós não herdamos culpa de Adão e todas as coisas que vimos anteriormente, a pergunta inevitável é: então por que todos pecaram? A resposta: porque todos escolheram pecar. Veja, desde o céu, quando iniciou o grande conflito, Lúcifer, um anjo exaltado diante dos demais anjos, ele escolheu praticar o pecado. No jardim do Éden, Adão, um homem perfeito, ele escolheu praticar o pecado. E a mesma dinâmica ocorre dia após dia, ano após ano, século após século. Cada habitante que nasce nesse mundo, em um dado momento de sua vida, ele escolhe o pecado. E ele escolheu pecar. Sabe, é tão constrangedor entender isso. É por isso que o publicano batia no peito, é por isso que Davi derramava lágrimas, é por isso que sabe, Paulo falou, miserável homem que sou. É por isso que os homens bíblicos, quando entenderam essa noção de que eles escolheram o caminho errado, eles preferiram as trevas do que a luz. Todos eles se quebraram no Senhor, se humilharam, jogaram cinza nas cabeças, rasgaram as vestes, porque eles entenderam que eles escolheram pecar. Nós usamos nossas faculdades mentais contra Deus. Usamos nossos corpos contra Deus. Usamos nossos membros voluntariamente contra Deus. E isso deve trazer arrependimento profundo. O arrependimento verdadeiro, ele ocorre quando entendemos que nossas escolhas foram más e nós clamamos por Deus: Senhor, dê-me forças para não cair nas mesmas tentações que eu caí até hoje. Eu escolhi pecar. Você escolheu pecar. Por isso que as misericórdias do Senhor é a razão pela qual nós não somos consumidos. Porque nós somos pecadores, pois escolhemos ser pecadores. O sétimo e último ponto é a pergunta que não quer calar. Diante dos 6 anteriores, acredito que talvez esteja até na sua mente o sétimo ponto. Talvez seja algo que já esteja gritando no seu coração. É possível, então, não pecarmos? É possível alguém que tem natureza pecaminosa não pecar? Eu vou responder para você em cima de 2 versos bíblicos. E a resposta é: nós só temos uma chance. Só existe uma única chance de alguém com natureza pecaminosa não pecar. Uma única chance, não tem outra. O apóstolo Pedro, ele nos diz, em 2 Pedro, capítulo 1, verso 4. Se você pudesse decorar alguns versos bíblicos, eu diria para você decorar pelo menos esses 2 que eu vou mencionar. 2 Pedro, capítulo 1, verso 4, Pedro nos diz que é a vontade de Deus que sejamos coparticipantes da natureza divina. Essa é a nossa única chance. A única chance de um homem, uma mulher, um ser humano
que tem inclinações pecaminosas, tem propensões pecaminosas, eventualmente desenvolveu um caráter pecaminoso. Ele nasceu numa situação adversa, ele escolheu errado, ele tem cicatrizes de pecado na alma dele, no coração dele. A nossa única chance é nos tornarmos coparticipantes da natureza divina. E a única maneira de nos tornarmos coparticipantes da natureza divina é nos humilharmos e nos sujeitarmos completa e restritamente à vontade de Deus. É usando as nossas faculdades, nós decidirmos ao lado do Senhor: Senhor, eu quero guardar os teus mandamentos. Eu não posso, mas eu quero. Eu não tenho força, mas eu quero. A minha decisão é essa. E isso já é obra do Espírito, porque nós não temos nem o querer. Quando há em nós um querer, isso já é o Espírito fazendo. E aí Deus nos dá também o efetuar. E esse efetuar é essa coparticipação da natureza divina. E o apóstolo João, ele diz em outras palavras a mesma coisa. Quando ele diz em 1 João capítulo 3, verso 9, que a divina semente ela atua no coração do crente. Essa divina semente nada mais é do que o novo nascimento. É a geração do Espírito. É a reprodução da natureza de Cristo em nós. Jesus, ele nasceu de Maria, gerado pelo Espírito. Por semelhante modo, aquele que é coparticipante da natureza divina, ele nasceu da mãe dele. Nasceu da reprodução sexuada entre pai e mãe. Porém, mediante o poder de Deus, ele sofre um novo nascimento. Ele é gerado pelo Espírito. E quando ele passa a ser gerado pelo Espírito, ele adquire poder do céu. E aí ocorre essa simbiose entre poder divino e fraqueza humana. E essa é a única chance de alguém que tem natureza pecaminosa não cometer pecados contra Deus. Essas 7 lições são poderosas. Podem verdadeiramente mudar a vida de alguém. Eu peço que você se inscreva no canal, que você curta, compartilhe, para que estas lições, entre outras, possam alcançar o máximo de pessoas possíveis. Porque verdadeiramente nós precisamos ser confrontados pela Bíblia e entendermos que nossa natureza pecaminosa não será uma desculpa. Nós não poderemos chegar no tribunal de Cristo, onde todos compareceremos, e alegar que a nossa natureza pecaminosa nos defende. A nossa natureza pecaminosa é um álibi. Não. Natureza pecaminosa não será um álibi. No céu entrarão pessoas que entenderam que elas foram culpadas, eu fui culpado, eu sou culpado diante do Senhor. Mas mediante a coparticipação na natureza divina, louvado seja o nome de Deus, e mediante a divina semente, nós podemos nos tornar mais do que vencedores em Cristo Jesus.